Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar o trabalho A Realidade das Variações Linguísticas, realizado pelas alunas Aniele, Bruna, Cícera, Daiane, Helenita, Janaíne, Nayara e Nicole, graduandas de Letras e Pedagogia da Universidade Regional de Blumenau. Bom, nesta apresentação iremos contextualizar nosso trabalho, mostrar os nossos objetivos e justificativos. Iremos também abordar brevemente sobre a nossa fundamentação teórica, apresentar nossa metodologia e nossas análises, tanto análise de respostas como análise linguística. E, por fim, iremos mostrar nossas conclusões. O trabalho realizado tem como objetivo analisar e comparar as respostas de 3 professoras entrevistadas. Nessa análise, buscamos compreender a realidade dessas professoras na sala de aula e analisar linguisticamente o seu jeito de falar. A importância desse trabalho é imensurável, principalmente a nós que estamos iniciando os estudos para atuar na área da educação, né? Nós temos consciência que, primeiramente, é necessário o nosso esforço para combater o preconceito linguístico. Então, foi nesse trabalho, né, que conseguimos mostrar através de dados reais e concretos como a variação existe até nas falas cultas e mais monitoradas. E com esse nosso entendimento, então, podemos buscar a mudança necessária no ensino. Para a realização desse trabalho, usamos como base teórica assuntos como a variação linguística, as concepções de linguagem e de ensino, o estudo da linguagem, linguística e as relações com o ensino da gramática em sala de aula. Assuntos abordados por grandes nomes como Banho, Faraco, Fiorin, Gorski e Rost, Saramago e Geraldi. Bom, então foram escolhidas 3 professoras, né? Entre elas 2 de língua portuguesa e uma pedagoga, né? A primeira professora, a primeira entrevistada, ela é uma professora dos anos iniciais. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora em Santa Catarina há 28 anos, atualmente vive em Blumenau. Ela também já viveu em Imbuía e Rio do Sul, cidade também catarinense. Sua profissão foi sempre a docência e atualmente trabalha no primeiro ano do ensino fundamental. Ela é formada em magistério, em graduação em pedagogia e pós-graduações. Seus pais são naturais do Rio Grande do Sul e permanecem residindo lá. A entrevista aconteceu então em sua residência, no dia 15 de maio, e com o auxílio da entrevistadora, gravou um vídeo respondendo as questões. A entrevistada número 2, ela é uma professora, então, do ensino fundamental, nasceu em Rio do Sul, porém, após o seu nascimento, logo foi para Londres, onde morou durante 7 anos. Depois de Londres, morou em Daial, por volta de 1 ano, e depois se mudou para Gaspar, onde está há quase 30 anos. Ela é formada em letras, já trabalhou como auxiliar de escritório, secretária, assessora de vereador, trabalhou também no gabinete do prefeito, executando funções burocráticas, né? E na Secretaria Municipal da Educação. Ela segue sua carreira de professora há alguns anos já. E atualmente ela trabalha em uma escola estadual. Seu pai é natural do Rio Grande do Sul e sua mãe é natural do Rio do Sul. A entrevista, então, ela foi enviada para a professora no dia 16 de maio, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, né? Onde foi acordado que seria feita a entrega das respostas através de áudios. O questionário foi respondido, então, no dia 18 de maio. A entrevistada número 3 é uma professora do ensino médio. Ela é natural de Trombudo Central, morou durante 10 anos em Otacílio Costa e atualmente reside em Jaraguá do Sul. Seu pai
é natural de Lages e sua mãe de Petrolândia, ambos municípios de Santa Catarina. Ela é formada em letras, português, pela FURB, e não atuou em outra profissão fora da docência. E assim como entrevistado número 2, o primeiro contato também foi realizado pelo aplicativo de mensagem WhatsApp no dia 28 de abril. Posteriormente, no dia 13 de maio, foi enviado daí um e-mail com as perguntas a serem respondidas. Ficou acordado também, da mesma forma que a entrevistada número 2, e seria feito a entrega das respostas através de áudio. Então, após o recebimento de todas essas entrevistas, nós transcrevemos elas, tendo cuidado de ser fiel à fala e ao jeito de falar das professoras, e posteriormente analisamos as respostas e fizemos uma análise linguística. Boa noite, aqui é a Bruna. Eu vou falar um pouquinho da nossa análise das respostas. O slide voltou. Aí. Eu separei em 5 pontos, que seria o preconceito linguístico, a norma padrão e a norma culta, o livro didático, a avaliação e a relação entre aluno e professor. Aqui a gente consegue ver que as entrevistadas 2 e 3, elas já presenciaram algum tipo de preconceito linguístico dentro de sala de aula, e elas colocam que as variações são vistas como algo engraçado, divertido e que gera deboches entre os alunos. Eu coloquei dois exemplos da própria entrevista delas pra gente. Aí elas também fazem os estudantes repensarem os motivos desses preconceitos e de por que algumas formas de falar serem tão estigmatizadas. E o próprio Banho, em 2007, ele coloca que existem erros que são mais errados do que outros. Isso nos leva a pensar que às vezes não é nem a forma como é falado, mas quem é falado. A questão socioeconômica, grau de escolaridade, e outras questões também que é muito influenciável para considerar uma língua mais estigmatizada e uma língua mais prestigiada. Na norma padrão e na norma culta, a gente identificou em uma das entrevistas, mais precisamente a entrevistada número 2, ela confunde a norma culta com a norma padrão. E Faraco, em 2017, ele já coloca que essas nomenclaturas são confundidas com muita frequência. E Banho, em 2017, ele coloca que norma culta e norma padrão não devem ser consideradas sinônimos. E mesmo que haja muita confusão entre as duas, elas não podem ser consideradas sinônimos porque elas não são, elas são coisas distintas. E Banho, em 2017, ele fala sobre a necessidade da capacitação do professor, que ele precisa ter o domínio do conteúdo que ele vai ensinar aos alunos. Isso evitando que haja uma cobrança sobre o professor ensinar algo que ainda não é claro para ele mesmo, né? Como é que ele vai ensinar para os alunos se não é claro nem para ele? Então, nós não podemos deixar de lado que existem muitos fatores que influenciam nessa formação parcial do professor, como a falta de investimento na educação e a desvalorização da profissão de professor, o que prejudica o ensino pleno sobre as variações encontradas na língua e das muitas formas que nós podemos utilizar elas, né? Porque até Faraco, em 2007, ele coloca que nós somos camaleões linguísticos, então nós conseguimos entender como falar em determinados momentos, porque Banho até coloca que a gente não vai falar numa apresentação de um artigo científico com gírias e de uma forma menos monitorada, porque as pessoas que estão lá para ouvir, elas não vão gostar, não vão achar adequado para aquele momento. Da mesma forma que se você estiver em família, você não vai falar de uma forma super monitorada e difícil, querendo ou não, né? Passando o slide. A professora também coloca que
Por mais que ela cometeu o equívoco de trocar a norma culta por norma, na verdade, norma padrão por norma culta, ela coloca que o ensino da gramática normativa é uma experiência muito dolorosa para os alunos. E muitos deles têm uma resistência para aprender, porque não é algo que eles estão acostumados a falar e eles não irão falar todos os dias na sua rotina. É algo que eles não conseguem inserir no meio onde eles vivem. Mudando o slide. O livro didático. As duas professoras de língua portuguesa, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, elas não utilizam muito o livro didático, não é algo da rotina delas, por mais que elas utilizem de vez em quando, mas não é com tanta frequência quanto muitas vezes em algumas escolas e alguns professores usam. E elas colocam que elas gostam de explorar outras coisas. A entrevistada 2 fala que ela gosta de usar jornal, revista, livros de literatura, vídeos, slides explicativos como material complementar para suas aulas, né? A avaliação... mudou o slide agora. Tanto a professora da educação infantil quanto as duas professoras de língua portuguesa, elas colocam que é algo contínuo e gradativo. Então, é todos os dias que elas avaliam o aluno. Não é somente uma prova num dia marcado que vai determinar o conhecimento do aluno ou o que ele aprendeu durante todo esse tempo. É algo que vai se construindo diariamente e mais para frente a gente vai ver também sobre a interação do professor-aluno. Então, para elas é algo constante e contínuo. Então, é muito superficial avaliar o aluno por conta de uma única prova, que tanto individual ou dupla, enfim. Avaliar o aluno apenas com uma prova é algo muito superficial. Então, as três colocam que tem que ser algo contínuo e diário para que haja uma avaliação individual do aluno e não algo amplo. O aluno tem que ser tratado como individual. A relação do professor e aluno, elas colocam que é algo fundamental para o desempenho da aprendizagem. Então, quando o aluno e o professor têm um bom relacionamento, existe uma confiança. O aluno não vai ter medo ou receio de questionar o professor e o professor também vai conseguir entender a realidade do aluno, muito mais do que se eles estivessem andando separados, né? Se eles não tivessem um vínculo mais do que um professor e um aluno. A professora do ensino médio, a entrevistada número 3, ela coloca que essa interação vai muito além da sala de aula. Então, isso acontece nos corredores, nos ambientes fora de sala de aula. Ela consegue ter uma interação maior e conhecer mais o seu aluno. Agora, a Nick vai falar um pouquinho mais da análise linguística. Então, agora nós faremos as análises linguísticas das entrevistas. Então, todas as entrevistadas utilizaram a norma culta da língua portuguesa e apresentaram uma fala mais monitorada, sem a utilização de gírias. Mas elas fazem o uso dos marcadores conversacionais, como o e né. Aqui nós temos 3 trechos e nós podemos observar que todas as professoras fazem o uso desses marcadores. As entrevistadas 1, 2 e 3, elas pausam entre suas falas e então aqui nós temos um trecho da entrevista da pedagoga, da professora de língua portuguesa do ensino fundamental, das séries finais, e outra da professora do ensino médio. E esses episódios dessas pausas entre as falas ocorrem durante toda a entrevista. As 3 também alongam sílabas como em sido, muito
e o né, no caso da entrevista 1, 2 e 3, respectivamente. Nós temos também, nas 3 entrevistas, a troca da pronúncia da vogal E para I. Isso contribui bastante para, na entrevista 1, sempre muito gratificante na entrevista 2, esses tipos de preconceitos na entrevista 3. Isso ocorre no final das palavras, mas temos exceções, como a palavra porquê, utilizada para perguntar algo, e porquê como justificativa. Então, nós temos nós temos aqui, né, a entrevistada, ela não diz por quê, e sim ela diz, geralmente, porque a maioria não faz. Isso é uma fala da professora número 2. Então, aqui nós temos uma exceção, né? As entrevistadas 2 e 3, elas fazem a troca da vogal O por U, no final das palavras, estando no plural ou singular. Então, nós temos aqui diversos, como, por exemplo, da entrevista número 2, eu deixo o aluno livre para escolher o título que ele queira, da entrevista 3. Outro mecanismo presente somente na fala, que as professoras 2 e 3 utilizam, é a entonação para enfatizar a resposta. Como, por exemplo, eu amo o que eu faço, amo incondicionalmente a nossa língua. Isso na entrevista 2. Na entrevista 3 nós temos, claro que a gente vivencia não só na sala de aula, mas fora dela também. Então, converso com o meu aluno, digo para ele que qualquer tipo de preconceito, isso na entrevista 3, né? Então, essas duas entrevistadas, elas trocam a letra L para U em algumas palavras, tanto no meio de palavras quanto no final. Então, aqui nós temos um trecho da entrevista de número 2, em que essa troca ocorreu em material e voltado. Outra variação presente que ocorre na entrevista da professora de língua portuguesa no ensino médio é a junção de vogais. Por exemplo, não há um título que eu indique, esse que eu, essa junção. E há também a repetição de palavras com o que gênero na entrevista 3. Portanto, a pedagoga, ela apresenta o S como chiado, característico da nossa região. A professora 2, ela não apresenta o S como chiado. E a entrevistada 3, durante a entrevista, uma curiosidade, né? Ela utilizou mais o nós do que o agente. Concluímos que, então, assim como ocorre variação na fala das professoras entrevistadas, ocorre também em todos os falantes de uma comunidade de fala. Portanto, através desse trabalho, observamos a importância da variação linguística e como ela está presente também na sala de aula, né? Foi através dos dados gramaticais analisados, ou seja, a análise linguística, que conseguimos argumentar e mostrar como a língua é heterogênea, né? Percebemos que as professoras, elas entendem a gravidade do preconceito linguístico e entendendo essa gravidade, elas tentam combatê-lo através de análises e discussões durante a aula, na sala de aula, né? Com isso, podemos aprender com as diferentes formas com que cada professora age diante do preconceito linguístico, né? Podemos observar também que mesmo enfrentando algumas dificuldades no ensino, as entrevistadas, elas se dedicam à profissão.
buscando sempre materiais didáticos diferenciados, uma relação boa com os alunos e com os pais, e avaliando os alunos de uma forma gradual, né? Para finalizar, então, sabemos que nesta profissão existe obstáculo, mas ao analisar as respostas das entrevistadas, mesmo trabalhando em diferentes etapas do ensino, podemos perceber como elas tentam pular esses obstáculos e combater as dificuldades que estão presentes no ensino brasileiro, né? Por isso que é tão importante reforçar e valorizar o amor dessas profissionais diante da área da atuação, né? Bom, agradecemos a atenção de todos, né? Qualquer dúvida, nossos e-mails estão no slide e tenham uma boa noite. Obrigada novamente.